Vitória vem para se defender, para buscar o empate, para jogar no contra-ataque. E principalmente, é duro falar isso pro torcedor. Que o Vitória vem para jogar atrás? Porque quem joga em São Januário normalmente vem para jogar atrás quando é time pequeno. Essa é a realidade. Eu sabia que você ia falar isso. Eu tinha certeza. Eu provoquei essa tua resposta. Edu, eu tenho a impressão que, lamentavelmente, os times não têm mais medo do Vasco. O técnico, quando vai fazer uma preleção para jogar em São Januário, esse jogo contra o Vitória, é impossível que ele não cite o Criciúma. Não tem por que ele falar para o time do Vitória ficar atrás. Se no último jogo que o Vasco fez em São Januário, ele tomou de 4 do Criciúma. Esse respeito, o Vasco perdeu. A gente precisa entender que esse respeito, o Vasco perdeu. Os times vão jogar em São Januário para cima, sabendo que dá para ganhar. O Vasco foi rebaixado algumas vezes, tendo o São Januário como mando de campo. O Vasco não retornou à Série A jogando em São Januário. E a culpa é do time. De todos esses jogadores que passaram aí, ou estão passando pelo Vasco já há algum tempo. A gente precisa entender. Mas tem um detalhe. O jogo do Criciúma precisa ser bem lembrado. O jogo do Criciúma começou com o Criciúma completamente atrás. O Vasco teve a oportunidade de fazer gol, perdeu o gol, o Paiê perdeu o gol, tivemos várias situações ali. O Criciúma começou a ir para cima do Vasco a partir do segundo gol, que o Vasco se assustou, o time ficou completamente atabalhoado e o Criciúma viu a possibilidade de fazer mais, de empilhar gols. Aí o Criciúma perdeu o respeito. Mas normalmente quem vem jogar aqui, mesmo o Vasco estando uma draga, eles vêm ecoados. Só que aquele negócio, Baran, o contra-ataque sempre aparece, se apresenta. E aí, a partir do momento que o Vasco toma 1 ou toma 2, ele deixa o adversário jogar. Então é o próprio Vasco que dá a oportunidade dos adversários fazerem as coisas que bem entendem. Por exemplo, o jogo da Água Santa. O Vasco ganhando o jogo de 2-0, jogando bem, toda aquela situação, você olha para o Vasco e fala, caraca, o Vasco vai arrebentar. A partir do momento que tomou o primeiro gol, já voltou para o segundo tempo assustado, desesperado. E aí, simplesmente, o Água Santa conseguiu quase uma tragédia dentro de São Januário. O problema não é a questão de que o Vasco perdeu o respeito tático ou de jogador ali dentro de campo. O problema é que mentalmente o time sai do jogo e dá a oportunidade dos adversários jogarem. E isso se dá por conta das situações de desespero. As situações de desespero que o Vasco vem enfrentando nos últimos anos. O Vasco sempre está pressionado. E time pressionado, com jogadores, com muitos jogadores que nunca ganharam nada na carreira, fazem com que a gente tenha um time mentalmente enfraquecido. É assim que eu penso em relação a essa questão aí. Eu quero saber do Lineker sobre esse tema, mas eu estou fazendo essa observação sobre o ângulo do adversário, não sobre o ângulo do Vasco. A minha ótica é do adversário. Se eu vou enfrentar o Vasco hoje em São Januário, eu vou pegar uma relação de jogos em que o adversário atropelou o Vasco em São Januário e vou me utilizar disso para poder motivar o meu time a ganhar em São Januário. E a culpa é total do Vasco. E cabe ao Vasco reverter essa situação. O Vasco sempre foi muito temido em São Januário. Hoje, ele não é mais. Eu não sei que leitura que o Lineker faz disso. É importante a gente ouvir, porque ele está presente lá no dia a dia, nos jogos, e tem observado, né? E observa os adversários do Vasco. Então, Baran, torcedor vascaíno, Edu, eu acho que é um mix das duas coisas. É o desrespeito do adversário e também a questão psicológica dos jogadores e até mesmo do time. A gente vê que a comissão técnica, ela sente uma pressão em São Januário desnecessária. Eu vou dar o exemplo do Ramon Dias aqui, que eu sempre observei a movimentação dele e do Emiliano ali à beira do campo. Eles não se desconectavam com o torcedor atrás. Eles se comunicavam o tempo inteiro. Ah, isso é falta de profissionalismo? Eu acho que não. Mas não é o momento de se conectar com o torcedor. No momento que eles precisam realmente se conectar, inúmeras coletivas eles tentaram cinzentar, tentaram chegar ali e, com respostas prontas e rápidas, acabarem logo com aquela sessão que é uma conversa com o torcedor. Né? A gente faz o trabalho aqui nesse canal exatamente assim. A gente vem aqui no chat, vê o que a galera está achando do elenco, formaliza uma pergunta dentro daquilo que vocês que estão acompanhando a gente falam aqui.
Então, é vocês lá na coletiva. Então, é vocês, torcedores, presentes lá e muitas das vezes a última comissão técnica. Eu não estou colocando o Rafael Paiva, porque não tem nem como colocar o Rafael Paiva em nada agora. Mas estou falando do Ramon Dias. E isso, normalmente, é necessário ser podado por profissionais dentro da hierarquia da Vasco SAF, que estão acima da comissão técnica. Só que, infelizmente, dentro da Vasco SAF, parece que não existe comando, não, essa hierarquia era completamente desrespeitada, né? É diretor executivo que fala mais alto que CEO, que a comissão técnica que é desconectada com o diretor, e assim vai, é uma bagunça só. Então acaba que qualquer ponto negativo dentro de uma partida, e isso é normal, o River Plate no Monumental, o Real Madrid no Santiago Bernabéu, vai ter um momento de instabilidade na partida, por questões físicas ou até mesmo táticas ali, ou alguma individualidade de um jogador pode deixar a desejar durante o jogo. Então, essa instabilidade que fere muito o Vasco em São Januário, porque a torcida não tem muita paciência e nem tem que ter. Então, acaba que essa pressão ela é transferida de forma direta, não tem quem faça esse bloqueio, Baran e Edu. Não tem. E a gente vê que essa comunicação arquibancada e campo ela é muito direta. E, normalmente, São Januário também, com todo o histórico de hostilidade, o território hostil que deveria ser para os nossos adversários, acabam sendo transferidos para os jogadores em campo que vestem a camisa do Vasco, que estão ali sentindo essa pressão, porque não existe bloqueio e proteção. Os jogadores estão completamente sem filtro ali. E a comissão técnica demonstrou isso para mim absurdamente durante a temporada inteira, até então, né? O Ramon Dias, no mês 4 desse ano de 2024. Eu observei muito disso. Eu já até perguntei para o Ramon o porquê, numa coletiva, que existe tanta conexão entre arquibancada e comissão técnica e o que influenciava ele dentro das escolhas em campo, ou a mesma opção de escalação ou algo do tipo. Ele falou que não, que é treino, é dia a dia. Então, cara, eu acho que é isso, é um mix. Tá? Os times, sim, estão vindo respeitando cada vez menos o Vasco, mas por conta dessa questão psicológica. Se a gente percebeu o jogo contra o Água Santa, que o Edu citou, os caras já arrumaram confusão quase o tempo inteiro, problema exatamente para criar um clima que desestabiliza não só a arquibancada, mas também dentro de campo. Então, é algo que precisa ser trabalhado, mas tem que ser feito no ápice. Tem que ir lá na hierarquia e falar assim, quem é o chefe máximo? É você precisa cuidar desses setores aqui, porque está de qualquer jeito. O Lineker tocou num ponto importante, interessante, né? São Januário é um território hostil. Ele não é só hostil para o adversário. Ele começa hostil para o adversário e, dependendo do andamento da partida, ele passa a ser hostil também para o Vasco. Quando o Vasco está perdendo em São Januário, a primeira preocupação que eu tenho é exatamente o comportamento da torcida no pós-jogo. E aí você percebe que também tem uma hostilidade dentro do estádio, que aconteceu pós-jogo contra o Água Santa. Então, São Januário ele passa a ser um território hostil. Para quem? Dependendo do resultado do jogo, para todo mundo, né? Para o Vasco, para o adversário. Ele não é só hostil para o adversário. Vamos dar uma passada aqui no chat com esse tema. O Baran, só lembrando... Oi. A gente, no jogo contra o Água Santa, foi uma informação exclusiva do nosso canal, apurada por esse craque que está aqui conosco, que é o Lineker, que foi em relação ao Verratti. O Verratti fez uma cobrança nesse sentido ainda aos jogadores, a parte mental, a parte que o Vasco não poderia entrar no jogo do adversário, que não poderia fazer o que fez. O Verratti ficou muito puto depois daquele jogo. Vou até tocar para o Lineker lembrar esse ponto que ele esqueceu. Depois do jogo do Água Santa, a questão mental foi debatida. E a questão mental vem sendo debatida no Vasco, que recentemente contratou psicólogo e psiquiatra. O Vasco montou um centro de saúde mental lá dentro do clube para cuidar dessa parte do Vasco, que isso é muito importante, tá? Isso não é demérito, não, pelo contrário, isso é parabéns ao Vasco, que entende a importância de cuidar da saúde mental dos seus atletas, ao mesmo tempo que não cuida da minha saúde mental, porque eu tô ficando biruta com o Vasco. Mas, Lineker, foi isso mesmo, não foi? Abre o microfone que fica melhor, Lineker, que a gente ouve tua voz. Vai por mim. O camarada vai ficar olhando pra tua boca, vai querer te beijar aí, o camarada do chat ali. Ele continua com o microfone fechado. Ele quer o beijo, ele quer o beijo. Eu tô assim porque a galera não foi no like, pô. Então eu muto aqui rapidinho, pra galera ir ali rapidinho, um segundo.
clicar no like. Por isso que eu não falo nada, às vezes eu deixo mutado aqui de sacanagem. Buscar, a galera vai lá no like, galera, é rapidinho, custa nada. E voltando a falar sobre o vestiário, teve esse problema, né? Eu estava ali na boca do vestiário, na porta, assim, a um integrante da comissão técnica, que eu não posso, infelizmente, expor aqui, ele falou assim, cara, o Verratti está muito puto lá dentro do vestiário, tá chateado, falou que não aceita mais passar por o que ele passou aqui hoje, ele se individualizou, falou, eu não passo mais por isso aqui, se vocês quiserem passar, isso, eu não aguento mais passar por isso, não aguento mais, aí teve ali o pessoal também que apoiou, a gente não vai passar mais por isso, não sei o quê, papapá, porque, pô, o Água Santa foi literalmente naquelas semanas de turbulência, né, aqueles jogos péssimos do Vasco, e em seguida, infelizmente, eliminação no Carioca. Então, cara, a gente tem que enfatizar que os jogadores não suportam Edu, não estão suportando mais esse fator. Não existe filtro, não existe cuidado, e os caras são atletas, eles não são motivadores. Quem tem que entrar dentro do vestiário para motivar ou falar alguma coisa com alguém é o CEO, porque nós não temos um dirigente, tem que ser o CEO. Hoje pode ser o Pedro Martins, que é o diretor executivo, chegar lá e falar quem quer jogar, quem não quer vai sair, não vai receber. Então, falta um pouco dessa figura do mandatário, do cartola antigo. Isso era muito importante no fator vestiário. Isso é fato. Isso era muito importante. E hoje a gente está se perdendo. Infelizmente, o modelo SAF faz isso se perder um pouco, né? Porque não tem a presença do John Textor, que para mim é o mais próximo do cartola, dentro de uma sociedade anônima de futebol. Acho que é o mais próximo que a gente pode falar, que o restante a gente se perde dentro dessa hierarquia. Infelizmente, Baran e Edu. Um asterisco aqui, quando você falou, né, do diálogo do técnico com a torcida, que ele fica ali conversando, ao invés de estar focado no jogo, também é um problema antigo de São Januário. O banco de reservas do Vasco já circulou em todos os lugares de São Januário. Ele já ficou atrás do gol à direita, atrás do gol à esquerda, dos dois lados, né? Atrás do gol, onde fica o placar eletrônico do lado direito e do lado esquerdo, atrás do outro gol do lado direito e do lado esquerdo. Agora ele está no meio-campo, porque é um problema de um estádio. Já esteve no lado das sociais também, Barão, alguma vez? Então, eu tentei puxar da memória aqui, eu não me lembro de ter o banco de reservas do Vasco no lado das sociais. Acho que do lado das sociais ele nunca esteve. Eu, pelo menos, não me recordo.